e o maior servirá ao menor. E ela guardou aquilo consigo. Depois vocês conhecem, né? Jacó terminou comprando a primogenitura de Esaú, porque para ele tanto fazia. Agora não esqueça que Esaú não era qualquer pessoa. Esaú tinha um bom caráter. Ele alimentava o seu pai velho. Ele era amado do seu pai porque ele fazia por onde ser amado. Seu pai gostava da caça, ele se tornou um perito na caça. Ele não era qualquer tipo de cristão, ele era um cristão que preenchia os requisitos. Só que, para ele tanto fazia ou não fazia ser abençoado. Enquanto que Jacó, que já quer dizer trapaceiro, ele tinha sede. Ele tinha fome por essa primogenitura. Porque ele sabia que se ele tivesse a primogenitura, ele teria as bênçãos de Deus. E assim é o eleito de Deus hoje. Ele tem fome e tem sede e desejo de receber ao Espírito Santo. Porque ele sabe, se ele tiver Deus com ele tem tudo. Então por isso que ele já veio no mundo abençoado. Entende? Agora, qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Quando eles nasceram de novo, foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento, nós sabemos isto. Você é gerado do Espírito. Devo admitir isso, porém, até que você seja nascido. Então, a primogenitura é isso. E ele dizendo aqui, ouvindo, reconhecendo, 41, a razão pela qual Jacó lutou por essa primogenitura. A razão pela qual ele escolheu procurar aquela primogenitura de qualquer maneira, ele queria obtê-la porque ele sabia que aquela primogenitura tinha o direito às bênçãos. Oh, meus queridos, e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E seguindo ainda Efésios, diz que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o culto para você, ele tem um sabor especial se você é espiritual. Isso não é fanatismo, irmãos, isso não é igrejismo. Agora o crente intelectual, ele cansa às vezes de vir à igreja, ele enjoa de vir à igreja. Mas o espiritual não é questão dessas quatro paredes, não é questão da parte cerimonial do culto. Para ele é a questão espiritual. Porque ele sabe que a partir do momento que abre o culto, em nome de Jesus Cristo, Mateus 18:20, ele sabe que Jesus está ali. E se Jesus está, toda a hoste celestial está. Então se torna assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E então você sente um ambiente diferente, uma atmosfera diferente. Você pode ver algo no culto que o intelectual não vê. Aquela era a principal coisa, em que plano ela viria não importava. Ele a queria e ele precisava tê-la, e ele a conseguiu. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Ele estava em seu caminho, estava atrás dela e o recebeu. Meus irmãos, é inevitável. A própria lei da vida força a situação. Você vê o nascimento natural, é a mesma coisa do nascimento espiritual. Todo ser que necessita nascer, que necessita vir à vida, chega uma hora que aquilo tem que acontecer.
E a mesma coisa é a sua alma eleita quando recebe a palavra de Deus. Então é inevitável, mais cedo ou mais tarde, essa vida que está dentro de você vai se manifestar. E aí você pode ter certeza, você se sentirá em casa, porque o que você recebe aí não é deste mundo. Por isso que bater boca e discutir é perca de tempo. Porque nós conhecemos o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós apalpamos, o que nós cheiramos. Nós somos movidos pelos 5 sentidos naturais, que é tato, olfato, visão, audição e paladar. Então nós somos, o corpo natural é movido por isto. Vivemos nessa dimensão de tempo. Olha para o relógio, tem hora para o culto começar, tem hora para terminar. A luz, que sem a luz nós não poderíamos viver, sem a energia do sol, inclusive aí a vitamina D, né? E as plantas, tudo necessita da luz do sol. E a matéria, nós vivemos nessa dimensão. Se você faz um aparelho de concreto, como as pessoas fazem os muros, coloca aquelas cerquinhas em cima, coloca choque, então aí vedou quem está do lado de fora, porque nós vivemos na dimensão da matéria. Para ele entrar, ele vai ter que passar por aquela matéria. Agora, quem está na dimensão celestial não tem tempo, não tem luz, não depende dessa luz aqui, e não depende também da matéria. Os discípulos estavam todos reunidos, trancafiados, com medo dos judeus, e de repente, com todas as portas trancadas, Jesus, com o mesmo corpo que ele tinha antes de morrer, a diferença é que agora estava um corpo glorificado, porque ele tinha ressuscitado, mas ele podia apalpar ele comia, ele bebia, ele comeu parte de um peixe assado, ele comeu parte de um favo de mel. Só que de repente, num estalo de dedo, Jesus aparece no meio deles. E ele diz: mas como? As portas estão fechadas? Como ele chegou aqui? Ele agora já não dependia dessa dimensão. Entende, meus queridos? Então você vai ficar discutindo com pessoas que só sabem o intelecto. Ele só conhece isso. Ele conhece o que aprendeu de outra pessoa. Ele conhece o que aprendeu do pai, depois ele conhece o que aprende na escola, depois ele conhece o que aprende com as pessoas mais sábias do que ele. Agora, quando você é nascido de novo e você recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz: e todos sereis ensinados de Deus. Porque quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará e vos ensinará todas as coisas. Então essa é a